Exame A2, Parte 1. Compreensão oral. Grupo 1. Vais ouvir uma notícia. Agora são os operários a ocupar o espaço que a partir de dia 23 será dos livros. Este ano há 480 chancelas e editoras distribuídas por 240 pavilhões, um número ligeiramente superior ao do ano passado. Atrair mais público e, sobretudo, novos leitores é uma das apostas da Feira de Lisboa, que reforça a oferta para as crianças e dá lugar à partilha de ideias com o Clube de Leitura. 2 dias depois do início da feira, a 25 de maio, a Conferência de Edimburgo também ocupa o seu espaço. Vários escritores de todo o mundo discutem em Lisboa o papel da literatura. Todos os dias e por todo o recinto haverá 30 voluntários para ajudar os visitantes. Em Lisboa, a Feira do Livro volta a acontecer no Parque Eduardo VII até 10 de junho. Ouve novamente e responde às questões. Agora são os operários a ocupar o espaço que a partir de dia 23 será dos livros. Este ano há 480 chancelas e editoras distribuídas por 240 pavilhões, um número ligeiramente superior ao do ano passado. Atrair mais público e, sobretudo, novos leitores é uma das apostas da Feira de Lisboa, que reforça a oferta para as crianças e dá lugar à partilha de ideias com o Clube de Leitura. 2 dias depois do início da feira, a 25 de maio, a Conferência de Edimburgo também ocupa o seu espaço. Vários escritores de todo o mundo discutem em Lisboa o papel da literatura. Todos os dias e por todo o recinto haverá 30 voluntários para ajudar os visitantes. Em Lisboa, a Feira do Livro volta a acontecer no Parque Eduardo VII até 10 de junho. Grupo 2. Vais ouvir o excerto de uma entrevista. José Hermano Saraiva, 87 anos, jurista e historiador, ainda mantém, professor José Hermano Saraiva, a contabilidade do número de concelhos de Portugal que já visitou? Posso dizer exatamente. Ainda são os 302 daqui a uns meses atrás? Não, já depois disso fui a mais 3, são agora 305. Sendo 308 ao todo, os concelhos de Portugal, faltam, portanto, 3. Sim, que eu não sei quais são. Realmente eu vou a toda a parte onde me pedem para ir. Não faço exclusão nenhuma. Não sabe quais são então os 3 que lhe faltam? Não sei os 3 que me faltam. Sei que fui a 305 lugares diferentes, mas é claro que isso não representa num programas, porque tenho ido a muitas aldeias que não são concelhos, em certas cidades como Lisboa e Porto e Coimbra e Braga tenho ido várias vezes, tenho sempre para contar. Sabe que há coisas que nunca estão vistas. Por exemplo, esta cidade em que nós estamos, Lisboa, as pessoas não conhecem Lisboa. Lisboa Oriental, aquela Lisboa da Alfama, há ali cantos absolutamente fascinantes, percebe? E as pessoas não conhecem isso, que é, aliás, a Lisboa mais antiga. A primeira Lisboa nasceu do Ribatejo. Vinham as barcas carregadas de trigo e vinho de Santarém, e a Lisboa era o seu pulmão, era o Ribatejo. Depois passou a nascer, a viver da pimenta e do gengibre e da canela que vinham da Índia. Aí a Lisboa sai desses bairros orientais e entra-se já nos bairros que vão a caminho de Belém. Em Belém parou. Devo dizer que quando veio o terremoto, ainda um grande arquiteto, Manuel da Maia, propôs ao Marquês de Pombal, que não era Marquês nessa altura, nem Conde do Eiras, era São José, vamos mudar o centro de Lisboa para Belém. O Pombal não aceitou e mandou reconstruir, segundo uma planta inteiramente nova, é certo, mas mandou reconstruir os bairros que o terremoto tinha aniquilado. Lisboa seria hoje totalmente diferente se tivesse sido aceita essa primeira proposta? Totalmente diferente. O que é que torna umas terras mais interessantes do que outras, do seu ponto de vista? Olha, eu penso que as terras são como as pessoas. Todas são interessantes. O que é preciso é conhecê-las. O povo costuma dizer, a gente só conhece o que vê. Bem, eu penso exatamente o contrário. A gente só vê o que conhece. Ouve novamente e responde às questões. José Hermano Saraiva, 87 anos, jurista e historiador, ainda mantém, professor José Hermano Saraiva, a contabilidade do número de concelhos de Portugal que já visitou?
Posso dizer exatamente. Ainda são os 302 daqui a uns meses atrás? Não, já depois disso fui a mais 3, são agora 305. Sendo 308 ao todo, os concelhos de 308, Portugal, faltam, portanto, 3. Sim, que eu não sei quais são. Realmente eu vou a toda a parte onde me pedem para ir. Não faço exclusão nenhuma. Não sabe quais são então os 3 que lhe faltam? Não sei os 3 que me faltam. Sei que fui a 305 lugares diferentes, mas é claro que isso não representa um programa, porque tenho ido a muitas aldeias que não são concelhos, em certas cidades como Lisboa e Porto e Coimbra e Braga, tenho ido várias vezes, tenho sempre para contar. Sabe que há coisas que nunca estão vistas. Por exemplo, esta cidade em que nós estamos, Lisboa, as pessoas não conhecem Lisboa. Lisboa Oriental, aquela Lisboa da Alfama, há ali cantos absolutamente fascinantes, percebe? E as pessoas não conhecem isso, que é, aliás, a Lisboa mais antiga. A primeira Lisboa nasceu do Ribatejo. Vinham as barcas carregadas de trigo e vinho de Santarém, e a Lisboa era o seu pulmão, era o Ribatejo. Depois passou a nascer, a viver da pimenta e do gengibre e da canela que vinham da Índia. Aí a Lisboa sai desses bairros orientais e entra-se já nos bairros que vão a caminho de Belém. Em Belém parou. Devo dizer que quando veio o terremoto, ainda um grande arquiteto, Manuel da Maia, propôs ao Marquês de Pombal, que não era Marquês nessa altura, nem Conde do Beiras, era São José. Vamos mudar o centro de Lisboa para Belém. O Pombal não aceitou e mandou reconstruir, segundo uma planta inteiramente nova, é certo, mas mandou reconstruir os bairros que o terremoto tinha aniquilado. Lisboa seria hoje totalmente diferente se tivesse sido aceita essa primeira proposta. Totalmente diferente. O que é que torna umas terras mais interessantes do que outras, do seu ponto de vista? Olha, eu penso que as terras são como as pessoas. Todas são interessantes. O que é preciso é conhecê-las. O povo costuma dizer, a gente só conhece o que vê. Bem, eu penso exatamente o contrário. A gente só vê o que conhece. Grupo 3. Vais ouvir um diálogo. O Luís e o Paulo conversam no quarto. Paulo, temos decidido o que vamos oferecer à mãe, no dia da mãe. Pois é, já só faltam 3 dias para o dia da mãe. Tens alguma sugestão? Estou sem ideias. Pensei que talvez lhe pudéssemos oferecer um ramo de flores. Ela adora flores. Flores? Já lhe oferecemos flores no ano passado. Também pensei numa carteira ou num chapéu. O que achas? É uma boa ideia. Ela gosta muito de chapéus e de carteiras. É difícil escolher. Bem, uma das 3, um ramo de flores, uma carteira ou um chapéu. Um chapéu. Pronto. No sábado passado, entrei com a mãe numa loja do centro comercial e ela gostou de um chapéu branco que lá estava. Achas que podemos comprar-lhe esse? Acho que sim. Quanto é que custa? 25 euros, se bem me lembro. Vamos lá amanhã, depois das aulas? Pode ser. Ouve novamente e responde às questões. O Luís e o Paulo conversam no quarto. Paulo, temos decidido o que vamos oferecer à mãe, no dia da mãe. Pois é, já só faltam 3 dias para o dia da mãe. Tens alguma sugestão? Estou sem ideias. Pensei que talvez lhe pudéssemos oferecer um ramo de flores. Ela adora flores. Flores? Já lhe oferecemos flores no ano passado. Também pensei numa carteira ou num chapéu. O que achas? É uma boa ideia. Ela gosta muito de chapéus e de carteiras. É difícil escolher. Bem, uma das 3, um ramo de flores, uma carteira ou um chapéu. Um chapéu. Pronto. No sábado passado, entrei com a mãe numa loja do centro comercial e ela gostou de um chapéu branco que lá estava. Achas que podemos comprar-lhe esse? Acho que sim. Quanto é que custa? 25 euros, se bem me lembro. Vamos lá amanhã, depois das aulas? Pode ser.